Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai investigar as leis de Newton, as três leis de Newton sobre a dinâmica e mecânica. E vai ser um resumo bem breve sobre as leis, só para vocês familiarizarem. Então vamos lá. O que são as leis de Newton? Como eu disse, as leis de Newton são basicamente as três leis que ajudam a explicar o movimento de corpos na matéria que a gente conhece do universo. Então, elas se resumem a três leis, que eu vou descrever cada uma delas aqui em específico, e juntas as três explicam mais ou menos como esses objetos se interagem e como eles se comportam na presença de forças. Então, a primeira lei de Newton é chamada a lei da inércia. A lei da inércia diz que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. O que isso significa? Isso significa que, ao menos que você aplique qualquer força em algum objeto, ele vai se manter naquele estado. Se você está no espaço e você joga uma bola, por exemplo, ele vai continuar indo na velocidade em que você o jogou, a menos que tenha alguma outra força que faça com que aquela bola pare. Sendo que o espaço, teoricamente, é um vácuo, não existe essa força, então essa bola que você jogou só vai indo infinitamente até que ela encontre alguma outra força, talvez a gravidade de um planeta, por exemplo. Só que, então, basicamente, a lei da inércia fala que se não tem uma outra força aplicada sobre o objeto, a força que foi aplicada primeiro ou o estado de não movimento que ela está no presente momento é o que continuará permanentemente. Então, por exemplo, se você chuta uma bola de futebol num campo rasteiro, aí aos poucos a bola vai parando porque tem a força de fricção do chão. Então, aí você tem uma força contrapondo a força do seu chute que aplica na lei da inércia. A segunda lei de Newton é talvez uma das mais complicadas, que é a lei da superposição de forças, ou o princípio fundamental da dinâmica. E a lei basicamente diz que a mudança de movimento de um objeto é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. E ela leva essa equação F é igual a ma, onde F é a força, m é a massa de um objeto e a é a aceleração desse objeto. Então, basicamente o que está dizendo que aqui essa lei diz que a força que você experiencia como um objeto é proporcional à massa daquele objeto e à sua aceleração. Então, por exemplo, se eu jogo, se um carro bate contra uma parede, a força que aquele carro vai, ou que o carro vai exercer na parede é equivalente à aceleração do carro no momento em que ele bate na parede e a massa do carro. Aí essa é a força desse carro. E se a gente for ver esse exemplo de um carro batendo na parede, por exemplo, por que será que o carro também sofre dano quando você exerce esse tipo de força? Porque teoricamente é o carro que está batendo na parede. E aí é para isso que serve a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. E ela diz que a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Então, nesse exemplo do carro, por exemplo, por mais que o carro esteja exercendo uma força na parede, a parede exerce uma força igual de volta no carro que faz com que ele sofra dano. E aí, essa força depende do que é exercido no carro. No caso, é a massa do carro vezes a aceleração dada a velocidade do carro quando bate na parede. Então, basicamente, essas são as três leis de Newton. Não sei se ficou muito simples o que eu falei, mas é basicamente essa noção geral que essas três leis providenciam. E eu só queria dizer que essa informação foi retirada do site Brasil Escola, das leis de Newton. Essa aula foi retirada das leis da aula do Brasil Escola, das leis de Newton, só para dar crédito aqui. Obrigado, gente.